Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira, tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira, 14 de maio, e eu apresento aqui a edição única de hoje do Desenvolve Notícias, meu comentário diário aqui na Revolução Industrial Brasileira sobre os temas econômicos com a perspectiva desenvolvimentista, em edição única porque hoje às 4 da tarde teremos a nossa live bissemanal. A cada 2 semanas, sexta-feira, a cada 2 sextas-feiras, eu apresento uma live e eu convido você para estar junto comigo discutindo qualquer assunto que você queira trazer, desde que tenha relação, logicamente, com o desenvolvimento do Brasil, nossos problemas reais e tal, né? Então você está convidado para hoje, logo mais às 4 da tarde, uma live comigo, Fausto Oliveira, ao vivo na Revolução Industrial Brasileira, aqui no YouTube. Antes de entrar no assunto do Desenvolve Notícias, que é um assunto bastante interessante para quem está aqui na América Latina brigando por mudanças, eu quero apresentar aqui, olha só, quinta edição do relatório RIB, Relatório da Revolução Industrial Brasileira. É um produto de informação que eu desenvolvo para os membros do Clube da Revolução Industrial Brasileira, o Clube da RIB. Toda sexta-feira chega na sua caixa de e-mail, se você já é membro, esse relatório com informações quentinhas e super especiais selecionadas por mim sobre o cenário aí das indústrias, o cenário da economia brasileira, com comentários críticos por um viés desenvolvimentista que, afinal de contas, é o que esse clube faz. Esse clube está formando cabeças pensantes para incrementar o debate pelo desenvolvimento do Brasil. Se você sente que você quer ser um ator, um agente político pelo desenvolvimento do Brasil, vem para o Clube da RIB, ele é o seu lugar. Ali você vai poder conseguir burilar e incrementar e melhorar a sua argumentação, sua capacidade de análise para militar pelo desenvolvimento do Brasil, tá bom? Tá convidado então, é só clicar na descrição desse vídeo no link do Apoia-se. Bom, indo ao assunto do Desenvolve Notícias de hoje, pessoal, o Chile, país vizinho aqui da América do Sul, vai votar nesse fim de semana a sua Assembleia Constituinte. Então eles têm, você deve se lembrar que em 2019 teve uma onda massiva de protestos no Chile, que em todos os chilenos lá de Santiago foram às ruas, um protesto realmente muito grande, por dias a fio, pedindo mudanças no país, mudanças estruturais no país, não é verdade? E aí o que aconteceu ali naquele momento encontra agora, nesse fim de semana, o seu, talvez, principal resultado, que é a votação para ter uma Assembleia Constituinte. Ou seja, vão se eleger representantes parlamentares para desenhar, para escrever, na verdade, uma nova Constituição para o país. E aí, por que uma nova Constituição para o Chile é a mudança que eles esperam por lá? Porque a Constituição que o Chile tem, perdão, ela vem ainda de 1980, se eu não me engano, da época em que o presidente era o general Augusto Pinochet, que é uma figura que você deve imaginar como é maldita naquele país, uma figura maldita. Claro que você tem uma parte da sociedade que ainda tem certo afeto pela figura do Pinochet, mas é uma minoria. Eu posso dizer isso porque, inclusive, eu vivi lá, Eu passei 4 anos da minha vida morando na cidade de Santiago do Chile e posso dizer, Pinochet é uma figura maldita no Chile. E, diante disso, obviamente, todo esse legado institucional, jurídico que ele deixou com a sua Constituição, marcado por uma série de paradigmas jurídicos, econômicos e políticos do início do neoliberalismo no mundo, Vamos lembrar que Pinochet e Margaret Thatcher eram muito próximos, não é verdade? Pinochet traz da Escola de Chicago, que é o nascedor do neoliberalismo acadêmico, traz da Escola de Chicago aqueles que vão moldar o Chile à sua vontade, não é? Então, essa Constituição é a que provavelmente será plenamente rejeitada na Assembleia Constituinte que será eleita pelos chilenos agora nesse fim de semana. Bom, e aí é o seguinte, já vinha de muito longe a contestação social no Chile a respeito dessa Constituição. Mas por que ela está sendo tema de um Desenvolve Notícias na Revolução Industrial Brasileira? Pelo seguinte, porque depois que os chilenos fizeram aquela onda massiva de protestos, o neoliberalismo começou a sofrer contestações e mudanças de rumo no mundo todo. E hoje, com o plano Biden, com a aceitação de que a China é uma economia emergente que já emergiu através de políticas de Estado que promovem o desenvolvimento, etc., etc., e a pandemia azeitando tudo isso, já ficou um outro planeta, um outro mundo, Então hoje
o debate que se tem nas economias todas do mundo é um debate muito diferente daquele que se tinha há 2, 3 anos atrás. Só o Brasil é que ainda não sentiu o baque ainda, né? Embora aos poucos esteja chegando. E aí isso temperou a discussão no Chile com outros, né, fatores, com uma outra força. E o resultado dessa Constituição nova será certamente o fim do chamado Estado neoliberal chileno, que entra na provisão de serviços, entra na provisão de projetos públicos de maneira muito subsidiária ao mercado. E isso foi o que estressou a sociedade chilena. Então vamos lá, eu vou contar algumas coisas aqui do meu tempo que eu vivi lá, que eu aprendi conversando com muitas pessoas, e que são o drama da sociedade chilena. Muito bem, lá não existe saúde pública, mas é uma saúde pública muito residual. Não existe um sistema público de saúde que possa te atender nas suas necessidades totais. Então o que existe é o seguinte, um sistema de saúde público para emergências e para os desvalidos completos. Então se você é realmente uma pessoa absolutamente empobrecida, você pode receber em algum instituto público de saúde, que são muito poucos, diga-se de passagem, né, em um hospital público, um centro de saúde público, são muito poucos. Você pode receber um atendimento, mas você precisa declarar que você é um sem renda, uma pessoa absolutamente desvalida. No caso de você ter alguma renda, mas mesmo assim ser pobre, você tem que entrar no que eles chamam de ISAPRE, Instituto de Saúde Previsional, que é o equivalente ao plano de saúde no Brasil. E existe uma coisa chamada FONASA, que é a Fundação Nacional de Saúde, que funciona como uma ISAPRE. Então, assim, se você tem um instituto público, né, do governo que provê este serviço, por outro lado, este serviço segue a lógica do mercado. A FONASA chilena, ela apenas cobra um pouco menos por um serviço similar ao dos planos de saúde privados. Então, assim, todo o sistema, no fundo, aquele que você, como cidadão chileno, vai usar no Chile para receber atendimento de saúde, é um sistema privado. Porque mesmo quando você negocia com o governo a compra de um plano de saúde que é público na letra da lei, mas na prática ele é regido por regras de mercado, você está sob regras de mercado. Então, assim, na verdade, o preço que você vai pagar lá na ponta, porque não existe você pagar todo o plano e receber um atendimento gratuito, né? Supostamente gratuito. Você acaba pagando um complemento pelo seu atendimento. Então, se você vai precisar de uma cirurgia, um parto, ou um atendimento de ambulatório, né? Ou um atendimento de acidente, por exemplo, você vai ter o seu pagamento, seja da FONASA, seja de uma ISAPRE 100% privada, você vai pagar aquilo mensalmente, descontado no seu salário ou pagando como autônomo, e ainda ter que pagar por um atendimento, um percentual extra, né, do atendimento, que vai variar de acordo com o lugar que você escolhe, na sua liberdade de escolha, para receber o atendimento de saúde. Se você for a uma clínica mais cara, melhor, você vai pagar o que eles chamam de copago, né, que é a coparticipação, muito mais. E se você for numa mais barata com um atendimento pior, você vai pagar uma coparticipação menos. Então é um sistema muito discriminatório. O mesmo acontece com a questão das aposentadorias. A aposentadoria no Chile, a previdência social como um todo, né, foi completamente privatizada com um sistema chamado da AFP, que são as associações de fundos provisionais, eu não me lembro agora a sigla da AFP, mas elas funcionam como a previdência social. Como é que é, então? Você tem lá um contrato de trabalho em que você tem que escolher, você é meio que obrigado a escolher cotizar, como eles chamam lá, né, que é contribuir para uma AFP. Então você pode, na sua liberdade de escolha, escolher qual AFP você vai se associar. E aí você fica contribuindo com aquele negócio que é uma previdência privada, numa empresa financeira que depois pega aquilo e faz especulações financeiras, vai para a bolsa, vai para fora do Chile, etc. Com o seu dinheiro fazer, né, especulações, usar aquilo como um fundo financeiro para, né, supostamente te devolver mais à frente rendimentos financeiros que eles prometem que são sempre maiores e, portanto, lá atrás, quando há 40 anos esse sistema começou, a promessa era de que uma pessoa que começasse a contribuir com um salário médio lá de 1980, 40 anos depois, quando chegasse justamente em 2020, essa pessoa teria uma renda de aposentadoria muitas vezes maior do que aquele salário médio com o qual ela contribuiu. Só que na prática as pessoas foram se aposentando pelo sistema de AFP e descobriu-se que isso era uma grande mentira. O que o sistema prometeu ele não entregou.
O chileno médio hoje aposenta com um rendimento algumas vezes inferior ao seu salário médio e muitas vezes até menor do que a taxa de cotação, de contribuição mensal que ele fez durante anos para a sua AFP. Então isso é um escândalo na sociedade chilena, a ponto de que teve um caso de uma professora que ganhou, foi a primeira causa ganha na justiça chilena, recentemente, em 2019, foi quando eu estive lá pela última vez, e soube de um amigo desse caso, uma professora ganhou a causa porque ela tinha contribuído tinha um salário de mais de 1 milhão de pesos chilenos, que dá aí em torno de $2.500, mais ou menos, mensal, e contribuía para a sua AFP regularmente. E ela teve uma perda de renda de mais de 10 vezes quando finalmente se aposentou. Ela passou de uma renda mensal de mais de 1 milhão de pesos para uma renda mensal de 100 e pouquinhos mil pesos. O que é ridiculamente pequeno para o padrão médio de preços, né? Para o índice de preços médios, né, do Chile, para o custo de vida. Bom, e aí essa situação estressou demais a sociedade chilena. Então agora, muito provavelmente, a nova Constituição vai regular melhor esses sistemas, tanto o de saúde como o de previdência. Alguma coisa vai ser criada, não sei se vai ser criada uma previdência pública, se vai ter uma nova regulação, vai depender da composição política da Assembleia Constituinte, que é o que vai ser definido agora nesse fim de semana. E na questão de educação, só falando rapidamente também, porque lá você tem o que eles chamam de escola fiscal, que é a escola 100% pública, que são muito poucas, dado que no regime atual, que ainda é vigente, criou-se a escola mista, que é uma escola, vamos dizer, subvencionada, público-privada, que é onde a maioria dos chilenos de classe média baixa estudam. Como é que funciona? São associações de professores que se juntam e recebem do Estado uma pequena subvenção e ainda assim cobram mensalidade das pessoas para poderem prestar o serviço educacional, mas não podem ter lucro. Então fica aquela coisa assim, o cara abre um negócio que é sem fim lucrativo, é uma escola que é privada, mas recebe uma pequena subvenção do Estado que paga mal e mal um salário ali dos professores, e a mensalidade eles acabam tendo que baixar o preço para poder ser competitivo no mercado e ainda por cima atender um público que é majoritariamente de classe média baixa pressionada e, portanto, essas mensalidades acabam cobrindo os custos escolares. Então é um sistema que distancia tanto em nível de desempenho como em nível de rendimento dessa empresa escolar em relação às escolas privadas, que é onde estão os filhos da elite, que são escolas caríssimas. Então todo esse arcabouço institucional do Chile veio a criar uma sociedade profundamente desigual, que por causa do tamanho da população no Chile, nas estatísticas do Chile, cria uma certa distorção. Porque como o Chile é um país exportador de cobre, praticamente o campeão mundial de exportação de cobre, através de uma grande estatal que é a Codelco, e além disso, recebe, por causa das privatizações, uma quantidade volumosa de capitais estrangeiros, chegando no país todo o tempo, todos os anos, através da privatização da sua gestão de água, privatização de toda a sua infraestrutura, da privatização da eletricidade, da privatização dos serviços urbanos como ônibus, etc., metrô, tudo isso traz para dentro do Chile um volume de capital que nas estatísticas, sobre um denominador de população muito pequeno, que aí hoje em dia deve estar em 18 milhões de pessoas, acaba gerando uma deformação estatística de que o Chile tem uma renda per capita muito alta, quando na verdade nem é uma renda per capita de país desenvolvido e menos ainda os índices de desigualdade no Chile são positivos, os índices de desigualdade no Chile são muito negativos. Então, assim, é um fosso social que se abriu muito grande naquela sociedade, estressou o povo, vocês viram nos protestos de 2019, como o povo da vida com essa sistemática, com essa organização institucional econômica, e agora certamente isso vai mudar. O impacto que estão prevendo para o déficit primário, o déficit público do Chile, para começar a prover serviços, e um novo marco institucional e econômico de serviços públicos para a sociedade que desestresse o povo, é entre 1 e 1,5% do PIB chileno. Você vê que, na verdade, não vai ser nenhum grande buraco negro que vai fazer a economia do Chile cair.
E ao contrário, né, provavelmente isso vai aumentar o volume da demanda agregada do Chile, os níveis de consumo dos estratos mais desfavorecidos vão subir e provavelmente as empresas médias chilenas, aquelas onde trabalha a maioria dos chilenos, vão vender mais no médio prazo. E o nível geral de satisfação com a qualidade de vida da sociedade provavelmente aumentará. Agora, isso às custas, naturalmente, de uma queda na desigualdade, que significa, né, menos alocação de capital nestes grandes, né, peixes, né, da economia financeira, que são as AFP, que são as ISAPRAs, né, e os bancos que estão por trás delas. Então o Chile, fazendo essa transição que se inicia agora com a Assembleia Constituinte, muito provavelmente vai começar a dar aula de transição para uma nova economia de solidariedade social que retorna para a América Latina a partir deles, né? Em função de um grande protesto social que houve em 2019. E eu acho até que dali para diante é muito possível que o Chile comece a discutir até mesmo um novo paradigma para o seu próprio desenvolvimento. Dado que nesses últimos 40 anos foi um desenvolvimento todo acontecido em função do aporte de capitais internacionais, às custas de um sério problema social. Agora, é possível que, resolvendo o marco institucional, o Chile comece até mesmo a pensar um novo marco produtivo para o seu desenvolvimento, em que o Estado e a sociedade se coordenem num esforço que era mais ou menos o que o Salvador Allende propunha, né? Num esforço de recomposição das cadeias produtivas locais, né? E até mesmo possa se pensar numa pequena, naturalmente, reindustrialização chilena, porque nunca será, né, um líder industrial do mundo, mas talvez se pense numa reindustrialização chilena a partir daí de serviços sofisticados da economia moderna, da economia digital, não é verdade? Em interação com outras coisas que eles lá têm expertise de fazer, etc, etc. Então acho que ficou claro aí que a transição que a nova Constituinte chilena fará a partir de agora está enquadrada num processo de morte lenta do neoliberalismo chileno, onde ele foi radicalmente aplicado, mas também num processo de transição mundial. Portanto, é muito bem-vindo que o Chile, a partir de agora, faça essa sua transição e ensine a América do Sul, a América Latina como um todo, né, o caminho a seguir. E que o Brasil possa, né, chutar a bunda para longe, né, de gente como Paulo Guedes, que é um chilenista, né, assumido, que ele agora fica sem mais um bastião, né, de defesa da sua ideologia neoliberal, que era o Chile, né? Ele dizia sempre, olhem o Chile, nós queremos ser iguais ao Chile. Aí o Chile fala, não, sai fora. Né? E então agora mais um bastião da sustentação do neoliberalismo no mundo vai ser varrido, né, na América Latina, com o caso da nova Assembleia Constituinte chilena. Logicamente, a maioria para isso está garantida. Não se sabe se vai ser uma maioria absoluta ou relativa, mas é uma maioria suficiente para fazer grandes mudanças. O presidente Sebastião Pinheira, que é um liberal de 4 costados, está com popularidade aí medida entre 8% e 13%, uma coisa por aí, variando de acordo com as pesquisas. Então é óbvio que as forças progressistas que querem a mudança social e econômica no Chile ganharão a maioria na Assembleia Constituinte. Vamos assistir a partir de agora como fica essa situação. Pessoal, obrigado, falei demais, mas é isso. O Chile é um assunto que eu sempre gosto de tratar com mais profundidade por ter a minha experiência pessoal lá. Fico por aqui até a live das 4 da tarde, tá bom? Espero vocês, um abraço.